Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro A Mão e a Luva, de autoria de Machado de Assis. Parte 1. Capítulo 1. O fim da carta. Mas que pretendes fazer agora? Morrer. Morrer? Que ideia! Deixa-te disso, Estevão. Não se morre por tão pouco. Morre-se. Quem não padece estas dores não as pode avaliar. O golpe foi profundo e o meu coração é pusilânime. Por mais aborrecível que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ela, é a de viver. Ah, tu não sabes o que isto é. Sei, um namoro gorado. Luiz. E se em cada caso de namoro gorado morresse um homem, tinha já diminuído muito o gênero humano, e Malthus perderia o latim. Anda, sobe. Estevão meteu a mão nos cabelos com um gesto de angústia. Luiz Alves sacudiu a cabeça e sorriu. Achavam-se os dois no corredor da casa de Luiz Alves, à Rua da Constituição, que então se chamava dos Ciganos. Então, isto é, em 1853, uma bagatela de 20 anos que lá vão, levando talvez consigo as ilusões do leitor e deixando-lhe em troca, usurários, uma triste, crua e desconsolada experiência. Eram 9 horas da noite. Luiz Alves recolhia-se para casa, justamente na ocasião em que Estevão o ia procurar. Encontraram-se à porta. Ali mesmo lhe confiou Estevão tudo o que havia e que o leitor saberá daqui a pouco, caso não aborreça estas histórias de amor, velhas como Adão e eternas como o céu. Os dois amigos demoraram-se ainda algum tempo no corredor, um a insistir com o outro para que subisse, o outro a teimar que queria ir morrer, tão tenazes ambos, que não haveria meio de os vencer se a Luiz não ocorresse uma transação. Pois sim, disse ele. Convenho em que deves morrer, mas há de ser amanhã. Cede da tua parte e vem passar a noite comigo. Nestas últimas horas que tens de viver na terra, dar-me-ás uma lição de amor que eu te pagarei com outra de filosofia. Dizendo isso, Luiz Alves travou do braço de Estevão, que não resistiu dessa vez, ou porque a ideia da morte não se lhe houvesse entranhado deveras no cérebro, ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada, ou, o que é mais provável, por esses dois motivos juntos. Vamos nós com eles, escada acima, até a sala de visitas, onde Luiz foi beijar a mão de sua mãe. Mamãe, disse ele, há de fazer-me o favor de mandar o chá ao meu quarto. O Estevão passa a noite comigo. Estevão murmurou algumas palavras, a que tentou dar um ar de gracejo, mas que eram fúnebres como um cipreste. Luiz viu-lhe então, à luz das estearinas, alguma vermelhidão nos olhos e adivinhou, não era difícil, que houvesse chorado. Pobre rapaz! Suspirou ele mentalmente. Dali foram os dois para o quarto, que era uma vasta sala com 3 camas, cadeiras de todos os feitios, 2 estantes com livros e uma secretária, vindo a ser ao mesmo tempo alcova e gabinete de estudo. O chá subiu daí a pouco. Estevão, a muito rogo do hóspede, bebeu 2 goles. Acendeu um cigarro e entrou a passear ao longo do aposento, enquanto Luiz Alves, preferindo um charuto e um sofá, acendeu o primeiro e estirou-se no segundo, cruzando beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando o bico das chinelas, com aquela placidez de um homem a quem não segurou nenhum namoro. O silêncio não era completo. Ouvia-se o rodar de carros que passavam fora. No aposento, porém, o único rumor era dos botins de Estevão na palhinha do chão. Cursavam estes 2 moços a Academia de São Paulo, estando Luiz Alves no 4º ano e Estevão no 3º.
Conheceram-se na academia e ficaram amigos íntimos, tanto quanto podiam sê-lo dois espíritos diferentes, ou talvez por isso mesmo que o eram. Estevão, dotado de extrema sensibilidade e não menor fraqueza de ânimo, afetuoso e bom, não daquela bondade varonil, que é apanágio de uma alma forte, mas dessa outra bondade mole e de cera, que vai à mercê de todas as circunstâncias, tinha, além de tudo isso, o infortúnio de trazer ainda sobre o nariz os óculos cor-de-rosa de suas virginais ilusões. Luiz Alves via bem com os olhos da cara. Não era mau rapaz, mas tinha o seu grão de egoísmo, e se não era incapaz de afeições, sabia regê-las, moderá-las e, sobretudo, guiá-las ao seu próprio interesse. Entre estes dois homens travara-se amizade íntima, nascida para um na simpatia, para outro no costume. Eram eles os naturais confidentes um do outro, com a diferença que Luiz Alves dava menos do que recebia, e ainda assim nem tudo o que dava exprimia grande confiança. Estevão referira ao amigo, desde tempos, toda a história do amor, agora malogrado, suas esperanças, desalentos e glórias, e, enfim, o inesperado desfecho. O pobre rapaz, que folheava o capítulo mais delicioso do romance, no sentir dele, caiu de toda a altura das ilusões na mais dura, prosaica e miserável realidade. A namorada de Estevão, é tempo de dizer alguma coisa dela, era uma moça de 17 anos e, por ora, simples aluna professora no colégio de uma tia do nosso estudante, à Rua dos Inválidos. Estevão tinha-a visto pela primeira vez 6 meses antes e desde logo sentiu-se preso por ela. Até a morte, disse ele ao amigo, referindo-lhe o encontro, o que o fez sorrir de tão estirado prazo. Qualquer que ele fosse, porém, o prazo fatal daquele cativeiro, a verdade é que Estevão, no mesmo ponto em que a viu, logo a amou, como se ama pela primeira vez na vida, amor um pouco estouvado e cego, mas sincero e puro. Amava-o ela? Estevão dizia que sim, e devia crê-lo. Alguns olhares ternos, meia dúzia de apertos de mão significativos, embora a largos intervalos, davam a entender que o coração de Guiomar, chamava-se Guiomar, não era surdo à paixão do acadêmico, mas, fora disso, nada mais ou pouco mais. O pouco mais foi uma flor, não colhida do pé em toda a original frescura, mas já murcha e sem cheiro, e não dada, senão pedida. "Faz-me um favor", disse um dia Estevão, apontando para a flor que ela trazia nos cabelos. "Esta flor está murcha e, naturalmente, vai deitá-la fora ao despentear-se. Eu desejava que m'a desse." Guiomar, sorrindo, tirou a flor do cabelo e deu-lhe. Estevão recebeu-a com igual contentamento ao que teria se lhe antecipassem o seu quinhão do céu. Além da flor, e para suprir as cartas, que não havia, nada mais obtivera Estevão durante aqueles 6 compridos meses, a não ser os tais olhares, que afinal são olhares, e vão-se com os olhos donde vieram. Era aquilo amor, capricho, passatempo, ou que outra coisa era? Naquela tarde, a tarde fatal, estando ambos a sós, o que era raro e difícil, disse-lhe ele que em breve ia voltar para São Paulo, levando consigo a imagem dela e pedindo-lhe em câmbio que uma vez ao menos lhe escrevesse. Guiomar franziu a testa e fitou nele o seu magnífico par de olhos castanhos, com tanta irritação e dignidade que o pobre rapaz ficou atônito e perplexo. Imagina-se a angústia dele diante do silêncio que reinou entre ambos por alguns segundos. O que se não imagina é a dor que o prostrou, a dor e o espanto, quando ela, erguendo-se da cadeira em que estava, lhe respondeu, saindo: "Esqueça-se disso." "Pois quanto a mim", disse Luiz Alves, ouvindo pela terceira vez, esquecia-me disso e ia curar-me em cima dos compêndios. Direito romano e filosofia, não conheço remédio melhor para tais achaques. Estevão não ouvia as palavras do amigo,
Estava então assentado na cama, com os cotovelos fincados nas pernas e a cabeça metida nas mãos, parecendo que chorava. A princípio, chorou em silêncio, mas não tardou que Luiz Alves o visse deitar-se na cama, estorcer-se convulsivamente a soluçar, a abafar quanto podia os gritos que lhe saíam do peito, a puxar os cabelos, a pedir a morte, tudo entremeado com o nome de Guiomar. Tão dalma tudo aquilo, tão lastimosamente natural, que enfim o comoveu, e não houve remédio senão dizer-lhe algumas palavras de conforto. A consolação veio a tempo. A dor, chegada ao paroxismo, declinou pouco a pouco, e as lágrimas estancaram, ao menos por algum tempo. Sei que tudo isto há de parecer-te ridículo, disse Estevão, sentando-se na cama. Mas que queres tu? Eu vivia na persuasão de que era amado, e era-o talvez. Por isso mesmo não entendo o que se passou hoje. Ou o que eu supunha ser amor não passava talvez de passatempo ou zombaria. Talvez, interrompeu Luiz Alves, compreendendo que o melhor meio de o curar do amor era meter-lhe em brios o amor próprio. Estevão ficou alguns instantes pensativo. Não é possível, contestou ele. Tu não a conheces. É uma grave e nobre criatura, incapaz de conceber um sentimento desses, que seria vulgar ou cruel. As mulheres. Já pensei se aquilo de hoje não seria uma maneira de experimentar-me, de ver até que ponto eu lhe queria. Escusas de rir-te, Luiz, eu nada afirmo, digo que pode ser. Não admira que ela fizesse esse cálculo. Um bom cálculo, nesse caso, todo filho do coração. A imaginação de Estevão desceu por este declívio de floridas conjecturas, e Luiz Alves entendeu que era de bom aviso não espantar-lhe os cavalos. Ela foi por ali abaixo, rédea frouxa e riso nos lábios. Boa viagem! Exclamou mentalmente o colega, voltando a estirar-se no sofá. A viagem não foi longa, mas produziu efeito salutar no ânimo do namorado, adoçando-lhe as penas, circunstância que Luiz Alves aproveitou para lhe falar de 100 coisas alheias ao coração e diverti-lo do pensamento que o absorvia. Conseguiu o seu intento durante meia hora e conseguiu mais, porque fez com que o colega risse, a princípio de um riso amargo e dúbio, depois de um riso jovial e franco, incompatível com intuitos trágicos. Mas, ai, triste! A dor dele era uma espécie de tosse moral que aplacava e reaparecia, intensa às vezes mais fraca, mas sempre infalível. O rapaz acertara de abrir uma página de Werther, leu meia dúzia de linhas e o acesso voltou mais forte que nunca. Luiz Alves acudiu-lhe com as pastilhas da consolação. O acesso passou. Nova palestra, novo riso, novo desespero, e assim se foram escoando as horas da noite que o relógio da sala de jantar batia seca e regularmente, como a lembrar aos dois amigos que as nossas paixões não aceleram nem moderam o passo do tempo. A aurora para os dois acadêmicos coincidiu com as badaladas do meio-dia, o que não admira, pois só adormeceram quando ela começava a apagar as estrelas. Estevão passou a noite, a manhã, quero dizer, muito sossegado e livre de sonhos maus. Quando abriu os olhos, estranhou o aposento e os objetos que o rodeavam. Logo que os reconheceu, despertou-se-lhe com a memória o coração, onde já não havia aquela dor aguda da véspera. Os sucessos, embora recentes, começavam a envolver-se na sombra crepuscular do passado. A natureza tem suas leis imperiosas, e o homem, ser complexo, vive não só do que ama, mas também, força é dizê-lo, do que come. Sirva isso de escusa ao nosso estudante, que almoçou nesse dia, como nos anteriores, bastando dizer em seu abono que, se o não fez com lágrimas, também o não fez alegre. Mas o certo é que a tempestade serenara. O que havia era uma ressaca, ainda forte, mas que diminuiria com o tempo. Luiz Alves evitou falar-lhe de Guiomar. Estevão foi o primeiro a recordar-se dela.
Dá tempo ao tempo, respondeu Luiz Alves, e ainda te hás de rir dos teus planos de ontem. Sobretudo, agradece ao destino o haveres escapado tão depressa. E queres um conselho? Dize. O amor é uma carta, mais ou menos longa, escrita em papel velino, corte dourado, muito cheiroso e catita. Carta de parabéns quando se lê, carta de pêsames quando se acabou de ler. Tu, que chegaste ao fim, põe a epístola no fundo da gaveta e não te lembres de ir ver se ela tem um pós-scriptum. Estevão aplaudiu a metáfora com um sorriso de bom agouro. 2 vezes viu ele a formosa Guiomar antes de seguir para São Paulo. Da primeira sentiu-se ainda abalado, porque a ferida não cicatrizara de todo. Da segunda, pôde encará-la sem perturbação. Era melhor, mais romântico pelo menos, que eu o pusesse a caminho da academia, com o desespero no coração, lavado em lágrimas, ou a bebê-las em silêncio, como lhe pedia a sua dignidade de homem. Mas que lhe hei de eu fazer? Ele foi daqui com os olhos enxutos, distraindo-se dos tédios da viagem, com alguma pilhéria de rapaz. Rapaz outra vez, como dantes. Capítulo 2. Um roupão. Um mês depois de chegar Estevão a São Paulo, achava-se a sua paixão definitivamente morta e enterrada, cantando ele mesmo um responso, a vozes alternadas, com 2 ou 3 moças da capital. Todas elas por passatempo. Claro é que 2 anos depois, quando tomou o grau de bacharel, nenhuma ideia lhe restava do namoro da Rua dos Inválidos. Demais, a bela Guiomar, desde muito tempo, deixara o colégio e fora morar com a madrinha. Já ele a não vira da primeira vez que veio à corte. Agora voltava graduado em ciências jurídicas e sociais, como fica dito, mais desejoso de devassar o futuro que de reler o passado. A corte divertia-se, como sempre se divertiu, mais ou menos, e para os que transpuseram a linha dos 50, divertia-se mais do que hoje, eterno reparo dos que já não dão à vida toda a flor dos seus primeiros anos. Para os varões maduros, nunca a mocidade folga como no tempo deles, o que é natural dizer, porque cada homem vê as coisas com os olhos da sua idade. Os recreios da juventude não são, de certo, igualmente nobres, nem igualmente frívolos em todos os tempos, mas a culpa ou o merecimento não é dela, a pobre juventude, e sim do tempo que lhe cai em sorte. A corte divertia-se apesar dos recentes estragos do cólera. Bailava-se, cantava-se, ia-se ao teatro. O cassino abria os seus salões, como os abria o clube, como os abria o congresso, todos 3 fluminenses no nome e na alma. Eram os tempos homéricos do teatro lírico, a quadra memorável daquelas lutas e rivalidades renovadas em cada semestre, talvez por um excesso de ardor e entusiasmo que o tempo diminuiu ou transferiu, Deus lhe perdoe, a coisas de menor tomo. Quem se não lembra ou quem não ouviu falar das batalhas feridas naquela clássica plateia do campo da aclamação, entre a legião casalônica e a falange chartônica, mas sobretudo entre esta e o regimento lagruísta, eram batalhas campais, com tropas frescas e maduras também, apercebidas de flores, de versos, de coroas e até de estalinhos. Uma noite a ação travou-se entre o campo lagruísta e o campo chartonista, com tal violência que parecia uma página da Ilíada. Desta vez, a Vênus da situação saiu ferida do combate. Um estalo rebentara no rosto da Charton. O furor, o delírio, a confusão foram indescritíveis. O aplauso e a pateada deram-se as mãos e os pés. A peleja passou aos jornais. Vergonha terna, dizia um, aos cavalheiros que cuspiram na face de uma dama. Se for mister, replicava outro, daremos os nomes dos aristarcos que no saguão do teatro juraram desfeitear Mademoiselle Lagrua, Patuleia desenfreada, Fidalguice balofa. Os que escaparam daquelas guerras de Alecrim e Mangerona hão de sentir hoje, após 18 anos,
que despenderam excessivo entusiasmo em coisas que pediam repouso de espírito e lição de gosto. Estevão é uma das relíquias daquela Troia e foi um dos mais fervorosos lagruístas antes e depois do grau. A causa principal das suas preferências era, de certo, o talento da cantora, mas a que ele costumava dar, nas horas de bom humor, que eram todas as 24 do dia, tirante as do sono, essa causa que mais que tudo o ligava aos arraiais do bom gosto, dizia ele, era, imaginem lá, era o buço de Mademoiselle Lagrua. Talvez não fosse ele o único amador do buço, mas outro mais férvido, duvido que houvesse nesta boa cidade. Um chartonista maquiavélico, aliás, escritor elegante, elevava o tal buço à categoria de bigode, compreendendo sagazmente que, se o buço era graça, o bigode era excrescência, e ele nem ao lábio da Lagrua queria perdoar. "Ah, aquele buço!" exclamava Estevão nos intervalos de uma ópera. "Aquele delicioso buço há de ser a perdição da gente de bem. Quem me dera ir encaracolado por ali acima, até ficar mais próximo do céu, quero dizer dos seus olhos, e ser visto por ela, que me não descobre na turba inumerável dos seus adoradores. Querem saber uma coisa? Ali é que ela há de ter a alma, e eu quiser entreter-me com a alma dela e dizer-lhe muita coisinha que tenho cá dentro, à espera de um buço que as queira ouvir." Estevão era mais ou menos o mesmo homem de 2 anos antes. Vinha cheirando ainda aos cueiros da academia, meio estudante e meio doutor, aliando em si, como em idade de transição, o estouvamento de um com a dignidade do outro. As mesmas quimeras tinha e a mesma simpleza de coração. Só não as mostrara nos versos que imprimiu em jornais acadêmicos, os quais eram todos repassados do mais puro byronismo, moda muito do tempo. Neles confessava o rapaz à cidade e ao mundo a profunda incredulidade do seu espírito e o seu fastio puramente literário. A colação de grau interrompeu, ou talvez acabou, aquela vocação poética. O último suspiro desse gênero que lhe saiu do peito foram umas cestilhas à sua juventude perdida. Felizmente, que só a perdeu em verso. Na prosa e na realidade, era rapaz como poucos. Posto fizesse boa figura na academia, mais prezava do que amava a ciência do direito. Suas preferências intelectuais dividiam-se, ou antes, abrangiam a política e a literatura, e ainda assim, a política só lhe acenava com o que podia haver literário nela. Tinha leitura de uma e outra coisa, mas leitura veloz e à flor das páginas. Estevão não compreenderia nunca este axioma de Lord Macaulay, que mais aproveita digerir uma lauda que devorar um volume. Não digeria nada, e daí vinha o seu nenhum apego às ciências que estudara. Venceu a repugnância por amor próprio, mas, uma vez dobrado o cabo das tormentas disciplinares, deixou a outros o cuidado de aproar à Índia. Suas aspirações políticas deviam naturalmente morrer em germen, não só porque lhe minguava o apoio necessário para as arvorecer e frutificar, mas ainda porque ele não tinha em si a força indispensável a todo homem que põe a mira acima do estado em que nasceu. Eram aspirações vagas, intermitentes, vaporosas, umas visões legislativas e ministeriais que tão depressa lhe namoravam a imaginação, como logo se esvaeciam ao resvalar dos primeiros olhos bonitos, que esses, sim, amava-os ele deveras. Opiniões não as tinha. Alguns escritos que publicara durante a quadra acadêmica eram um complexo de doutrinas de toda a casta, que lhe flutuavam no espírito sem se fixarem nunca, indo e vindo, alçando-se ou descendo, conforme a recente leitura ou a atual disposição de espírito. Por agora militava nas fileiras do lagruísmo com ardor, dedicação e fidelidade de bom apóstolo. Não era abastado para pagar o luxo de uma opinião lírica. Nascera pobre e não tinha parente em boa posição.
Alguns poucos recursos possuía, provenientes do seu ofício de advogado que exercia com o amigo Luiz Alves. Uma noite assistira à representação de Otelo, palmeando até romper as luvas, aclamando até cansar-lhe a voz, mas acabando a noite satisfeito dos seus e de si. Terminado o espetáculo, foi ele, segundo costumava, a assistir à saída das senhoras, uma procissão de rendas, e sedas, e leques, e véus, e diamantes, e óleos de todas as cores e linguagens. Estevão era pontual nessas ocasiões de espera, e raro deixava de ser o último que saía. Tinha agora os olhos pregados em outros olhos, não pardos como os dele, mas azuis, de um azul ferrete, infelizmente uns olhos casados, quando sentiu alguém bater-lhe no ombro e dizer-lhe baixinho estas palavras: "Larga o pinto, que é das almas." Estevão voltou-se. "Ah, és tu?" disse ele, vendo Luiz Alves. "Quando chegaste?" "Hoje mesmo", respondeu o colega. "Venho sequioso de música." "Vassouras não tem lagrua, nem Otelo." "Vieste lavar a alma da poeira do caminho", disse Estevão, que, ainda falando em prosa, cultivava as suas metáforas poéticas. "Fizeste bem. Não te perdoaria se preferisses a outra, a lambisgoia, que aqui nos querem impingir por grande coisa e que não chega aos calcanhares do buço." Interrompeu-se. Luiz Alves acabava de cumprimentar cerimoniosamente alguém que passava. Estevão volveu a cabeça para ver quem era. Era uma moça, que ele não chegou a ver porque já descia as escadas, mas tão elegante e gentil que os olhos lhe fuzilaram de admiração. "Algum namoro?" perguntou ao amigo. "Não, uma vizinha." A desfilada acabou. Saíram os dois e foram dali cear a um hotel, seguindo depois para Botafogo, onde morava Luiz Alves, desde que perdera a mãe, alguns meses antes. A casa de Luiz Alves ficava quase no fim da praia de Botafogo, tendo ao lado direito outra casa, muito maior e de aparência rica. A noite estava bela, como as mais belas noites daquele arrebalde. Havia luar, céu límpido, infinidade de estrelas e a vaga a bater molemente na praia, todo material, em suma, de uma boa composição poética, em 20 estrofes pelo menos, obrigada à rima rica, com alguns... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.